Você já reparou como, às vezes, os mais fortes não são os que gritam mais alto, mas os que continuam de pé quando tudo desaba? Pois é, enquanto muita gente enxerga a força como sinônimo de aparência ou controle, a história de Josué nos mostra o oposto. Coragem é obedecer mesmo com medo, e força é confiar mesmo sem ver saída. Isso não é papo motivacional, é um ensinamento que pode transformar sua caminhada hoje. Tem gente vivendo no automático, só reagindo às pressões da vida, acumulando vitórias vazias e carregando fardos que não deveria nem estar segurando. E o pior, tudo isso com uma aparência de espiritualidade que não passa de fachada. Só que Josué não aceitou viver assim. Ele foi escolhido no meio do caos, assumiu um chamado que parecia grande demais para ele, e mesmo com todas as dúvidas, se tornou o homem que conquistou o que Moisés não pôde. E o mais surpreendente, ele não fez isso com fórmulas mágicas, cursos caros ou estratégias mirabolantes. Ele fez com algo que quase ninguém ensina hoje: foco, força, fé e oração. Simples? Sim, mas poderoso demais para ser ignorado. Agora, a pergunta que fica é: e se essa mesma coragem que moveu Josué estivesse disponível para você também? Não é fácil assumir o lugar de um gigante. Josué sabia disso. Moisés, apesar de seu chamado extraordinário, falhou num ponto decisivo, e isso o impediu de entrar na terra prometida. Agora, a responsabilidade recaía sobre Josué, que não era apenas um guerreiro, mas alguém que carregava o peso da continuidade de um propósito divino. Imagine herdar a missão de um líder tão reverenciado e ainda ter que lidar com um povo difícil, com suas queixas, medos e lembranças do passado. E foi aí que entrou o detalhe mais importante. O chamado de Josué não veio por mérito, mas por propósito. Deus não escolhe os mais prontos, ele capacita os dispostos. Josué se viu diante de um cenário assustador, com inimigos fortificados, decisões estratégicas a tomar e uma multidão para liderar. Mas o que sustentou esse homem não foi sua própria força, foi a fé e a oração constante por direção. Em vez de tentar controlar tudo, ele aprendeu a depender. E esse é um ensinamento que vale ouro hoje. Não tente dar conta de tudo sozinho. Ore, peça ajuda, delegue, confie. Muita gente trava porque tem medo de começar sem se sentir pronta. Mas olhe para Josué. Ele também não se sentia. E mesmo assim, Deus o chamou. O segredo não está em estar preparado, mas em estar disposto a ser moldado no processo. Isso vale para quem quer empreender, mudar de carreira, assumir um novo ministério ou reconstruir a vida depois de um fracasso. A coragem que Deus esperava de Josué não era a ausência de medo, era a decisão de continuar, mesmo tremendo por dentro. E aí, uma nova fase começou. Parecia loucura. Deus disse a Josué: marcha ao redor da cidade por 7 dias. No último dia, dá um grito. Sério? Um grito para derrubar muralhas? Na lógica humana, isso não faz sentido algum. Mas fé verdadeira não anda de mãos dadas com a lógica. Ela caminha com obediência. Jericó era uma fortaleza quase impenetrável. Ainda assim, o povo marchou, em silêncio, dia após dia, até que no 7º dia, ao som das trombetas e com um brado coletivo de fé, os muros caíram. Foi a prova de que, quando Deus dá a direção, não importa o tamanho do obstáculo. Muita gente está tentando derrubar Jericós na força do braço. Tentam abrir portas no grito, mas não no grito de fé, no grito de desespero. A diferença está aí. Jericó não caiu porque o povo era forte, mas porque obedeceu até o fim. E a lição é simples, mas poderosa. Existem vitórias que só acontecem depois de 7 dias de perseverança. Ou seja, talvez você precise insistir mais um pouco. Ler aquele livro que você começou e parou. Voltar àquela oração que você abandonou. Recomeçar aquele projeto que ficou na gaveta. A muralha não cai no primeiro giro, mas ela cai. O mais bonito é perceber que, mesmo em silêncio, o povo continuou marchando. E quantas vezes a vida exige exatamente isso da gente? Continuar mesmo sem ver resultado, mesmo sem ouvir confirmação, mesmo sem entender. Josué entendeu que fé não é sobre entender tudo, mas sobre seguir mesmo quando parece que nada vai mudar. E assim,
De passo em passo, Deus estava preparando o cenário para uma virada histórica. Mas o caminho nem sempre é livre de ciladas. Numa época em que alianças eram questão de vida ou morte, Josué foi enganado. Um povo chamado Gibeonita fingiu vir de terras distantes, rasgou roupas, usou pão bolorento e inventou uma história convincente. Josué e os líderes de Israel acreditaram e firmaram aliança com eles. Detalhe: sem consultar a Deus. A lição veio rápido. Às vezes, o erro não está em confiar nas pessoas, mas em não colocar Deus no centro da decisão. E cá entre nós, quem nunca caiu num engano por agir no impulso? O mais impressionante vem depois. Josué descobre a mentira, mas não quebra o acordo. Ele honra a palavra dada, mesmo sabendo que foi enganado. Isso é integridade, algo raro hoje em dia. Josué poderia ter se vingado, mas preferiu a correção pela honra. Até protegeu os gibeonitas quando foram atacados por outros reis. Olha que exemplo poderoso. Não é porque alguém erra com você que você precisa devolver na mesma moeda. Em alguns momentos, o verdadeiro sinal de força é ser justo, mesmo quando tem motivo para ser duro. Esse episódio nos ensina duas coisas que a gente costuma esquecer. Primeiro, antes de qualquer decisão séria, pare e ore. Literalmente, ore. Pode ser antes de fechar um negócio, aceitar um convite, até antes de iniciar um relacionamento. Segundo, quando errar, honre as consequências com maturidade. Isso vale para dívidas, promessas, compromissos. Josué não jogou a culpa nos outros, ele assumiu. E no meio disso tudo, Deus ainda usaria esse erro como palco para um dos milagres mais inesperados da história. Naquela batalha, o tempo era o inimigo. Os exércitos estavam vencendo, mas a noite se aproximava, e com ela, a chance da vitória escorregar pelos dedos. Josué, num ato de pura fé e coragem, fez uma oração ousada. Pediu que o sol e a lua parassem, e Deus atendeu. O dia se estendeu, a luz permaneceu, e o povo venceu. Isso não foi só um milagre cósmico, foi um lembrete de que quem anda com Deus pode orar por coisas grandes sem medo de parecer louco. Muita gente não vê o extraordinário porque parou de fazer orações ousadas. Josué podia ter dito, já fiz minha parte, mas ele orou de novo, com fé. Tem momentos em que você está no meio da batalha da vida, fazendo tudo certo, mas precisa de algo fora do normal. E é aí que entra a oração que move o céu. Já pensou em orar por um cliente impossível? Por uma porta profissional que parece trancada há anos? Ou até por reconciliação com alguém que você nem imagina mais encontrar? Josué nos mostra que fé de verdade ousa pedir o impossível. Agora, importante, Josué só orou porque já estava lutando. Ou seja, ele não ficou esperando tudo cair do céu. Estava em campo de batalha, com foco, força e fé. Esse equilíbrio entre ação e oração é precioso. Tem gente que ora, mas não age. E tem quem age, mas esquece de orar. O segredo está em unir os dois, e com isso, Deus transforma o ordinário em extraordinário. Mas nem tudo na trajetória de Josué foi vitória. Inclusive, o próximo desafio foi causado por um erro dentro do próprio povo. Tudo parecia sob controle. Depois da queda de Jericó, Israel avançava com confiança. Mas quando enfrentaram a pequena cidade de Ai, foram derrotados de forma vergonhosa. Ninguém entendeu. O problema não estava na estratégia, mas no pecado escondido. Um homem, Acã, havia desobedecido à ordem de Deus e guardado para si o que era proibido. E por causa disso, toda a nação sofreu. Um erro individual gerou uma consequência coletiva. Essa história mostra como o pecado, mesmo secreto, pode comprometer a vitória de muitos. Josué ficou abatido, chorou, perguntou, se humilhou, e Deus respondeu. A solução não veio com novas táticas de guerra, mas com correção. Quando o pecado foi exposto e tratado, o favor de Deus voltou. A cidade de Ai foi conquistada, mas só depois que o povo aprendeu a lição. Não adianta tentar vencer por fora se está corrompido por dentro. Isso serve para a empresa que não valoriza a ética, para a família que esconde feridas, para ministério que finge santidade. Onde há transparência, Deus age com liberdade. Josué entendeu que vitória sem santidade é só aparência. E olha,
Isso vale demais para os dias de hoje. Às vezes, a resposta que a gente procura está numa simples autoanálise. O que eu estou escondendo que pode estar atrapalhando minha caminhada? Pode ser mágoa, orgulho, mentira, desobediência. Deus não exige perfeição, mas Ele honra quem busca correção com sinceridade. E foi assim que, limpando o acampamento, Josué abriu caminho para uma renovação espiritual que viria logo depois. Depois de tantas batalhas, Josué fez uma pausa, mas não foi para descansar, foi para renovar. Ele levou o povo ao Monte Ebal, ergueu um altar, ofereceu sacrifícios e leu em voz alta toda a lei de Deus. Imagine a cena. Homens, mulheres, crianças, todos reunidos em silêncio, ouvindo os mandamentos que deveriam nortear sua jornada. Isso é mais do que um ritual. É um lembrete poderoso de que vitória sem aliança se transforma em vaidade. Deus não queria só conquistar terras, Ele queria corações alinhados. Na correria do dia a dia, é fácil esquecer da base. Ganhamos território, realizamos sonhos, batemos metas. Mas e a essência? Josué entendeu que não adiantava avançar militarmente e retroceder espiritualmente. Por isso, fez questão de renovar os votos da aliança com Deus. E esse é um ótimo exemplo prático. Quando foi a última vez que você fez uma revisão de aliança? Talvez seja a hora de voltar a jejuar, ler a palavra com mais intencionalidade, ou até pedir perdão onde ficou alguma quebra. Renovar é recomeçar. Essa cena no Monte Ebal mostra que fé não é só grito de guerra, também é silêncio reverente. Não basta correr atrás de bênçãos, é preciso se lembrar de quem concede cada uma delas. E renovar a aliança não é só um ato solene, é estratégico. Foi depois desse momento que o povo voltou ainda mais focado, com clareza de missão e coragem renovada. E mal sabiam eles que as maiores conquistas geográficas ainda estavam por vir. Josué não era apenas um guerreiro. Ele era um estrategista, guiado por direção divina e movido por fé. As conquistas ao norte e ao sul de Canaã não foram simples vitórias militares. Foram o cumprimento de promessas feitas há gerações. Deus não apenas deu a ordem, Ele também entrou na guerra. Em uma das batalhas, pedras caíram do céu sobre os inimigos. Sim, literalmente. Quando Deus luta junto, até o céu participa. O que parecia impossível começou a ruir diante de um povo obediente. Josué enfrentou reis poderosos, exércitos bem armados, cidades fortificadas. Mas nenhuma dessas ameaças conseguiu parar o avanço de quem tem um chamado claro, fé viva e um coração guiado por oração. E olha, isso continua valendo hoje. Tem gente vencendo gigantes com currículo limitado. Tem empreendedores superando concorrência com sabedoria que veio do alto. Tem mães criando filhos com uma força que só pode vir do céu. O segredo não é só a espada, é a presença de Deus no campo de batalha. Cada conquista de Josué ampliava o território e fortalecia a identidade de Israel como povo escolhido. Mas mais do que isso, cada vitória reforçava a fé do povo em um Deus que cumpre o que promete. Quando olhamos para essa fase da jornada, fica claro que, mesmo com lutas, quem se mantém firme no propósito vai ver resultados concretos. E depois de tanto terreno conquistado, chegou o momento de fazer algo ainda mais significativo: repartir as promessas entre os que caminharam junto. Depois das batalhas, veio o tempo da partilha. Josué, como líder justo e obediente, começou a distribuir a terra prometida entre as tribos de Israel. Era mais do que geografia, era o cumprimento de uma promessa feita ainda nos dias de Abraão. E nesse processo, um personagem se destaca: Caleb. Aos 85 anos, cheio de vigor e fé, ele pede por Hebrom, a terra dos gigantes, e a conquista. Que lição poderosa! Quem caminha com fé não se aposenta do propósito, apenas muda a fase da missão. Outro ponto que chama a atenção é o que aconteceu com os levitas. Diferente das outras tribos, eles não receberam uma porção de terra. Sua herança era o Senhor. Eles foram espalhados por várias cidades, porque o seu chamado era servir, não possuir. Isso mostra que a recompensa de quem serve com fidelidade nem sempre é visível aos olhos do mundo. E vale trazer isso para a realidade de hoje. Nem todo reconhecimento vem com aplausos ou posição. Às vezes,
O maior privilégio é estar mais perto de Deus que das posses. Josué sabia que dividir bem a terra era tão importante quanto conquistá-la. Afinal, uma promessa mal administrada pode virar problema. Quantas famílias se desfazem por não saberem lidar com heranças? Quantos projetos desmoronam porque as vitórias não foram bem organizadas? Distribuir a terra foi um ato de sabedoria, fé e correção. E mesmo depois de tudo isso, Josué ainda tinha mais uma última missão antes de partir. Já velho, Josué reúne o povo e faz o que todo líder sábio faz antes de partir. Entrega conselhos que valem mais do que ouro. Ele não fala de estratégias de guerra, mas de fidelidade. Exorta o povo a abandonar os ídolos, a não se misturar com os costumes das nações vizinhas e a lembrar de tudo que Deus havia feito. Era como se dissesse: não esqueçam quem vocês são, nem de onde vieram. Em tempos de paz, a memória pode adormecer, e Josué sabia disso. Se você prestar atenção, vai perceber que esse discurso é quase uma aula de vida prática. Josué não usa palavras difíceis, mas fala com profundidade. Ele sabia que o problema não estava no inimigo do lado de fora, mas na fraqueza que começa por dentro. E olha, isso continua sendo verdade hoje. Quantas vezes deixamos de crescer espiritualmente porque relaxamos? Porque deixamos de orar? Deixamos de vigiar? Josué nos mostra que o sucesso com Deus precisa de constância, não de impulso. Com voz firme e coração cheio, Josué lançou uma frase que ecoa até hoje: escolham hoje a quem vocês vão servir. Ele sabia que a vida com Deus exige decisão diária. E essa escolha não é só feita no templo, ela é feita na conversa do dia a dia, nas escolhas financeiras, nos relacionamentos. O povo ouviu e respondeu. Mas o velho líder sabia que palavras são frágeis se não forem sustentadas por atitudes. E foi assim, com essa fala marcante, que ele se despediu, deixando um legado que atravessaria gerações. Josué partiu aos 110 anos, deixando para trás não apenas terras conquistadas, mas uma história de fidelidade, coragem e obediência. Diferente de Moisés, ele viu com os próprios olhos o cumprimento total das promessas de Deus. Não houve estátua erguida, nem glórias exageradas, apenas o reconhecimento sincero de um povo que sabia: aquele homem tinha feito exatamente o que Deus mandou. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer troféu. O que impressiona é que Josué não era perfeito. Ele errou, hesitou, foi enganado. Mas ainda assim permaneceu no centro da vontade de Deus. Porque no final das contas, Deus não procura líderes perfeitos. Ele procura corações obedientes. Josué não se perdeu nos elogios, não se corrompeu com o poder, nem se desviou da missão. E sabe o que é mais bonito? Seu legado não foi sobre ele, foi sobre o Deus que ele serviu. Um legado que inspirou gerações a manterem o foco, a força, a fé e a oração. Mesmo depois de sua morte, o povo continuou seguindo os caminhos do Senhor, enquanto a memória de Josué ainda era viva entre eles. Isso mostra que o impacto de uma vida bem vivida atravessa o tempo. Então pense bem, qual vai ser o seu legado? O que vão lembrar de você quando as luzes se apagarem? A história de Josué não termina no túmulo, ela continua no exemplo deixado. E agora tudo isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre força, coragem e propósito. Agora me diz, depois de tudo isso, qual parte da jornada de Josué mais te confrontou? Qual parte te inspirou? Porque se você apenas assistiu a essa história como quem vê um filme e segue a vida igual, algo precioso foi perdido no caminho. A trajetória de Josué é um convite, um alerta e um espelho. Um convite para viver com propósito, um alerta contra a superficialidade e um espelho que mostra quem estamos nos tornando. Você tem marchado ao redor dos seus Jericós? Tem orado com ousadia, mesmo quando parece que o céu está em silêncio? Ou está vivendo uma fé morna, passiva, esperando que as muralhas caiam sem dar um passo? É hora de aplicar. Hora de escolher a quem você vai servir, de renovar sua aliança com Deus e de caminhar com coragem, mesmo quando o chão parecer instável.
E se você está se perguntando por onde começar, a resposta é simples. Comece com uma oração sincera. Depois, haja com fé. Se esse conteúdo te tocou, então não guarda isso só para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda dá tempo de viver um chamado com propósito. Aqui, a gente vai seguir juntos, estudando, crescendo e aplicando, porque o mundo precisa de mais Josués, corajosos, fiéis e cheios de fé.